Senhor de todos é Jesus, e digno de louvor. Vós, anjos celeste luz, dai glórias com fervor. E nós vamos ouvir a leitura do Santo Evangelho, que está registrado em João, no capítulo 1, do Evangelho segundo São João, capítulo 1, os versos 35 a 51, onde lemos assim, página 1522. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Felipe, a quem disse: Siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas muito maiores do que estas. E acrescentou: Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditar na sua palavra. Podem sentar. Em Cristo, estimados, o texto de hoje para uma pregação é desconcertante. É desconcertante porque as palavras que apontam e que deveriam ser aquelas para nós prestarmos atenção são palavras muito simples. A primeira nota deste texto é que quando João estava outra vez na companhia dos seus discípulos, passou Jesus por ali. E é curioso porque parecem que as coisas aconteceram por acontecer. Nós às vezes achamos que a nossa vida, as coisas acontecem por coincidências, acasos, mas Jesus passou por ali. E ao passar por ali, João Batista apontou e disse aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. E diz o texto que 2 dos seus discípulos, ouvindo isto, seguiram a Jesus. Sabe, parece tão simples, não? João aponta, João havia pregado e agora comunica: Eis o Cordeiro de Deus. Mas vejam, não foram todos, mas 2 dos discípulos de João
seguiram a Jesus. É curioso como Deus chama, como Deus se aproxima e se apresenta. E é então que Jesus, voltando e vendo que os seguiam, lhes pergunta: o que vocês estão procurando? Sabe que esta é uma boa pergunta a nos fazer. O que é que vocês estão à procura? João apontou: eis o Cordeiro de Deus. Eles seguiam. Jesus olha para trás e diz: o que é que vocês procuram? Esta é uma boa pergunta para nos fazer. O que é que nós procuramos? O que é que nós procuramos quando vimos a casa de Deus, ou quando dizemos que estamos ao encontro de Jesus? Mas o que é que procuramos? Que procura é esta? O que é que nós queremos com isto? O que é que nós queremos ganhar? O que é que nós queremos receber? Porque nós somos assim, nós fazemos coisas com sentido, com objetivos e com interesses. E Jesus pergunta: por que é que vocês me procuram? Eu não sei se nós sempre fazemos essa pergunta. Por que é que nós vamos à casa de Deus? Por que é que nós procuramos Deus? O que é que nós queremos dele? E o texto continua. Eles disseram: mestre, onde é que o Senhor mora? Eles pelo menos sabiam responder: onde moras? Onde é que tu vives? E diz o texto que Jesus respondeu: venham ver. Eu disse a vocês que é desconcertante o Evangelho de hoje nas palavras simples que ele usa. Agora Jesus, aquele que eles seguem, aquele que pergunta o que é que vocês querem, diz a eles: venham ver. O que é que vocês veem na igreja? O que é que nós vemos aqui no culto? Sabe que nós vemos coisas, os nossos olhos registram aquilo que está diante de nós. Mas deixa eu vos dizer uma coisa: aquele que vê só aquilo que vê, nem aquilo que vê, vê. Porque se nós só vemos aquilo que está diante dos olhos, o que estamos a ver? Porque, sabe, nós temos a ideia de que o ver para crer, o ver para saber, mas sabe, há vários tipos de ver. Vocês sabem que nós temos a ideia de que ver é aquilo que é uma prova do que existe. Há muita coisa que nós não vimos, que nunca vimos e que existe. Portanto, o ver não é prova para crer. Sabe que de olhos fechados nós somos capazes de ver muito mais longe do que de olhos abertos. Acontece que Deus e Jesus, quando convida, venham ver, Ele quer mostrar algumas coisas que não estão assim diante de nós para ver a olho nu. É preciso ver de outra forma. E diz o texto que eles ficaram com Jesus aquele dia. Veja, a Bíblia não fala o que eles fizeram lá. A Bíblia não fala do que conversaram lá. Mas, se nós pensarmos, imagine um encontro destes. Ficar com Jesus um dia todo, ou uma tarde toda, na sua casa. Ouvir o que Jesus tem a dizer. Poder perguntar para Jesus algumas coisas que nós queríamos ter respondido na vida. Ou então simplesmente aproveitar a presença de Deus e estar nesta presença durante um tempo, para neste tempo sentir o que é e ganhar a eternidade. Quando eu pergunto a vocês, o que é que nós vemos na igreja? Sabe que as coisas na igreja têm um sentido. É que nós podemos vir aqui e não ver nada.
Sabe que nós temos também esta faculdade. Nós podemos ir a um sítio e não ver coisa nenhuma. Porque às vezes nos distraímos, às vezes os olhos nos enganam e a nossa mente também nem sempre ajuda. Sabe que a igreja tem algumas coisas, símbolos, tem velas no altar, tem pagamentos, tem símbolos, tem a cruz, que querem nos direcionar para ver alguma coisa. É que tudo isto é para nós lembrarmos que estamos na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus e para ver o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas o texto continua. André era um dos que tinham ouvido o testemunho de João Batista e que seguiu a Jesus. Foi o primeiro discípulo. E é curioso, nós não temos, de André, nós temos 2 episódios só. Aqui, e quando há uma multiplicação de pães e peixes, ele avisa Jesus que tem lá um rapaz, que tem lá alguns pães e peixes. Só. Mas agora vejam o que faz esse André, que nos é citado 2 vezes na Bíblia. Ele diz lá assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Vejam o que aconteceu. Este André foi aquele que seguiu a Jesus e andou uma tarde na casa de Jesus. E a primeira coisa que ele faz, ele deixa a casa de Jesus, vai ao encontro do seu irmão e diz: olha, encontramos o Messias prometido. E diz o texto: o levou a Jesus. É assim que começou a missão da igreja. É assim que Deus fez e chamou os seus. André não podia deixar de dizer ao seu irmão que tinha encontrado o Salvador. É um bom exemplo, não? Não precisamos ir longe, mas podemos fazê-lo muito próximo de nós. E André o fez. Olha, no dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galileia e encontrou Felipe, a quem disse: siga-me. E novamente uma palavra simples: siga-me. Jesus encontra Felipe e diz: Felipe, anda, segue-me. Sabe que este convite é estendido a nós também. Seguir Jesus. Mas diga-me lá se não está aqui subjacente uma certa dificuldade. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil é fazer? Jesus dizer a nós que é para nós segui-lo, ou nós dizermos para Jesus, para que Jesus nos siga? O que é mais fácil e mais comum? Jesus está lá pela Galileia. Jesus está lá no seu destino e sabe que tem pela frente os 3 anos do seu ministério público. Jesus convida os discípulos: segue-me. Não é tarefa fácil, pois não? É muito mais fácil dizer para Jesus: Jesus, segue-nos tu. Porque eu tenho umas coisas a fazer, Jesus. Eu tenho uns lugares para ir. Eu tenho uma vida para viver. Segue-me tu. Mas Jesus faz o contrário. Jesus convida e diz: segue-me. E ele diz: segue-me porque ele tem um lugar para nos levar, que nós não conseguimos por nossas próprias forças nem méritos lá irmos. Mas Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro, e Filipe encontrou Natanael. Vejam, imediatamente Filipe, ao ter sido chamado, ao ter sido convidado: segue-me, diz a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José.
E então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Sabe, falar e convidar as pessoas nem sempre é tão simples. Como ouvimos aqui que Pedro foi pelo convite de André. O Felipe convida Natanael e Natanael já tem um problema. Mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Convidem alguém para vir aqui ao culto. Nesta sala tão simples. Pode acontecer alguma coisa boa aqui. Mas sabe, há uma tentação. Há uma tentação que nós podemos ter. É a tentação de discutir argumentos. É a tentação que nós temos de discutir razões. E muitas vezes queremos pôr a nossa razão. Dificilmente alguém veio à igreja porque discutiu com alguém. E então que Felipe faz uma coisa sábia. Felipe diz simplesmente a Natanael: venha ver. Venha ver. Sabe que esse convite nós todos podemos fazer. Mas a pergunta é voltar lá. Mas o que é que nós vimos aqui para convidar alguém para que venha cá e venha ver? Se nós não vimos, não conseguimos dizer isso. Portanto, a primeira coisa é saber o que é que nós vimos. Já que nós viemos cá, o que é que vimos cá? E se vimos algo, e esse algo mexeu conosco, então nós podemos dizer para alguém: venha ver, sem discussões, e deixe ele ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. E Natanael perguntou a Jesus: de onde é que o Senhor me conhece? Lembram do Salmo que lemos de forma responsiva? Perguntar a Jesus de onde o Senhor me conhece. Sabe que nós temos muita lata. Nós temos. De repente, num encontro com Deus, e Deus nos diz as coisas, nós seremos capazes de dizer: mas quem és tu? De onde é que tu me conheces? Natanael pergunta a Jesus: mas de onde tu me conheces? Porque Jesus mostrou saber quem é Natanael. Olha, está aí um judeu, cheio de caráter, cheio de vontades, é mesmo um israelita no qual não há dolo. Quer dizer, isto é um judeu autêntico. De onde me conheces tu? É uma boa pergunta para nós sabermos de onde é que Deus nos conhece. E o que é que Ele sabe de nós? E por causa disto, porque Jesus disse que lhe conhecia, Jesus até respondeu a ele: antes de Filipe chamar-te, eu já te tinha visto debaixo da figueira. Nós não sabemos onde é que estava essa figueira, como é que Jesus ouviu, mas provavelmente não estava ao alcance da vista, tão fácil, tão simplesmente. E de longe, mesmo que Jesus olhasse um ser debaixo de uma figueira, agora identificar e saber características do seu caráter, quer dizer, isto já era alguma outra coisa. Então essa pergunta: de onde você me conhece, mexe com Natanael a tal ponto de ele reconhecer: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E aí Jesus lhe respondeu: você acreditou porque eu disse que te vi debaixo da fogueira? Quer dizer, por causa disso você acreditou? Uma coisa tão simples. É que para Deus as coisas que para nós são difíceis são muito simples. Mas então que Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou aos discípulos e disse: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus
subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isto nos reporta, e isto explica por que vocês tiveram hoje duas leituras do Antigo Testamento. É que o que Jesus está a dizer para eles é uma história que eles conheciam. Essa história dos anjos subirem e descerem aos céus é esta história do sonho de Jacó. Aquele sonho que nós lemos no Gênesis, o capítulo 28, o 10 a 17. E veja, Jacó sonhou com a promessa de Deus. Jacó, inclusive, colocou lá uma pedra e depois construiu ali um templo e chamou Betel, que Betel é a casa de Deus. Mas no final do sonho, Jacó disse, quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Os discípulos, os primeiros, estão diante do Senhor. Eles estão diante do Messias. Não é fácil reconhecer isto. Pensar que o Senhor está neste lugar. Mas como é que Deus está nesse lugar? Como é que eu sei isso? É que Deus está onde a sua palavra está. Deus está onde a sua vontade é realizada. Deus está onde o sacramento do altar, onde se faz a vontade de Deus e onde se exercita e se distribui os sacramentos conforme a sua instituição. Deus está onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele. O Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Mas não sabia significa que agora sabe. E então agora nós sabemos que o Senhor está neste lugar. E daí Jacó diz, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Jesus é a porta dos céus. Está diante dos discípulos. Ali está Deus. E a escada que Jacó sonhou, a escada que permite o acesso aos céus, é a cruz. A cruz é a nossa escada. E por essa escada, nós subimos a Deus. O Senhor está nesse lugar. E agora eu sei. O Senhor está nesse lugar e agora nós sabemos. E esta é a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Que Deus permita que nós encontremos a escada, a cruz de Cristo, e por ela tenhamos acesso à vida eterna. Amém.